Essa é a primeira aula da semana de número 7, já estou quase me despedindo de vocês. E essa semana eu preparei e dediquei e separei para que a gente ensaiasse como se analisam romances, contos e poesias. Isto é, a gente passou até aqui estudando teoria e estudando aspectos, elementos, história do conto, da poesia, do romance. E agora o que a gente vai fazer é, vamos ver como é que seria se a gente fosse convidado a analisar um romance, convidado a analisar um conto, convidado a analisar um poema. Que tipo de procedimento nós vamos ter que adotar para analisar esses gêneros literários? Então, essa videoaula que nós estamos fazendo agora é sobre romance, depois haverá uma videoaula só sobre conto e outra sobre poesia, na minha cabeça, fechando esse longo arco que nós fizemos e que estamos há 7 semanas nele. A citação dessa semana vem de um grande crítico literário brasileiro, Roberto Schwartz, aspas para ele. A descontinuidade entre as memórias póstumas e a literatura apagada da primeira fase machadiana é irrecusável, sob pena de desconhecermos o fato qualitativo, afinal de contas, a razão de ser da crítica. Vou parar aqui que já tem lição para nós, né? Ou seja, o Roberto está olhando para os primeiros romances do Machado e olhando para os romances modernos do Machado e dizendo, há um desnível aqui, e eu preciso reconhecer esse desnível porque é justamente o papel da crítica, lembrem lá da semana de número 2 em que a gente falou sobre crítica, história da literatura e teoria da literatura, é exatamente o papel do crítico observar essa diferença de qualidade. Mas há também uma continuidade rigorosa, aliás, muito mais difícil de estabelecer. O que ele está dizendo? É fácil ver que existe a descontinuidade. A continuidade é que é mais difícil de ver. Em lugar do percurso de um indivíduo, em particular a sua evolução psicológica ou doutrinária, observamos as alterações mediante as quais uma obra de primeira linha surgiu de um conjunto de narrativas médias e provincianas. Ou seja, uma parte desse texto que o Schwartz, de onde eu tirei essa citação do Schwartz, uma parte desse texto é sobre como a partir de narrativas médias e provincianas, apareceu uma narrativa de primeira linha na obra do Machado de Assis. Ou seja, estamos falando de um grande leitor de romances. Como a gente viu, quando estávamos estudando romance, o romance é uma forma narrativa extensa. Porque ele é uma forma narrativa extensa, ele se torna muito mais sensível à questão do recorte. Ou seja, ele permite que um analista, que um crítico, efetue um recorte e analise só um aspecto desse romance. Às vezes uma passagem, às vezes o narrador, às vezes o enredo, às vezes a linguagem, etc, etc. E, de maneira menos comum, mais raramente, produza uma síntese sobre o romance. Ou seja, ele está lendo todos esses aspectos e disse, todos esses aspectos combinados, eles chegam a essa conclusão aqui, e isso seria uma síntese sobre o romance. Quando a gente faz um recorte, a gente está desenvolvendo a leitura sobre um aspecto da obra. Se eu estou conseguindo me fazer entender, como o romance é uma forma extensa, ele permite que você recorte um aspecto da obra para analisar, né? Ou seja, eu poderia analisar qualquer uma das instâncias do romance, que nós trabalhamos lá na semana 3, semana do romance. A gente poderia analisar o narrador, sua perspectiva, o seu ângulo, o enredo, como que ele se desenvolve, qual é a velocidade desse enredo, as personagens, podemos analisar o protagonista, antagonista, personagens secundárias, a gente poderia também, numa corrente chamada literatura comparada, comparar personagens, o herói de um romance ao herói de outro romance. A gente poderia analisar a linguagem, o estilo, qual é o registro, se é elevado, se é coloquial. A gente poderia também analisar a matéria desse romance, ou seja, onde que esse romance transcorre, que tipo de experiência social esse romance captura. Tudo isso são recortes possíveis para se analisar um romance. A somatória das análises desses recortes, ou seja, o ponto de chegada da análise de todos esses recortes, é a síntese que em geral é feita por grandes leitores de romance. Ou seja, eu encontro um princípio organizador ou um princípio estrutural que reúne todas aquelas qualidades e me permite fazer uma leitura geral a respeito daquele romance. Ou seja, a partir de todos esses elementos eu digo, o romance do Machado de Assis é isso, Grande Sertão Veredas é aquilo, A Hora da Estrela é aquilo. Eu analiso aspectos linguísticos, de enredo, de narrador, de personagem, analiso tudo isso combinadamente e chego a uma síntese sobre o romance. Um exemplo
talvez o mais conhecido exemplo dentro da literatura brasileira de uma síntese de um romance é talvez o do Antônio Cândido, Dialética da Malandragem, sobre as memórias de milícias, né? Nesse texto, Dialética da Malandragem, o Cândido afirma que a maneira como a personagem se movimenta, a maneira como as outras personagens se movimentam, e até mesmo a forma como o livro se desenvolve, o que ele chama de balanço do entrecho, tudo isso performaria essa dialética da malandragem, que é um jeito específico da pequena burguesia brasileira do século XIX, capaz de nunca se amarrar nem na ordem nem na desordem, sempre analisar o ato, não pelo que é certo ou pelo que é errado, mas sempre pelo que eu vou ganhar e pelo que eu vou perder, independentemente se isso seria certo ou errado, né? O Cândido analisando, e aí é preciso ler o ensaio para ver, né? O Cândido analisando o romance diz assim, não, todos os elementos do romance corroboram para esse tipo de movimento, que ele chamou de dialética da malandragem. Um outro exemplo é o exemplo que estava na nossa epígrafe, o Roberto Schwartz, e aqui estão os dois trabalhos, né, O Vencedor às Batatas e Um Mestre na Periferia do Capitalismo, sobre a obra madura do Machado de Assis, sobre a obra moderna do Machado de Assis. É uma leitura super complexa, ocupa 2 livros, mas sumariamente é a seguinte proposta que o Schwartz faz. Ele diz assim, não, existe aqui um tipo de arbitrariedade do narrador, ou seja, o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas é arbitrário, ele não segue as regras. A única regra que ele segue é a regra da sua vontade. O que ele quer, ele faz. E esse comportamento do narrador, que no livro ecoa no leitor, por exemplo, ele diz assim, leitor, eu vou te contar uma coisa. Aí acaba o capítulo e diz, vou te contar não, leitor, deixa pra lá, fica aí esperando. Ou ele xinga o leitor, né? Uma passagem famosa, ele diz, ignorantona, falando da leitora do livro, né? Esse tipo de violência e de arbitrariedade do Machado de Assis no livro, ele seria uma espécie de realização estética formal do comportamento do senhor de escravo em relação ao agregado ou em relação ao próprio escravo. Ou seja, a arbitrariedade informada no livro, a arbitrariedade estetizada no livro, seria uma realização formal, romanesca, daquele comportamento sociológico dos senhores de escravo no Brasil do século XIX, né? Isso é um tipo de leitura de síntese. Também não há como esquecer, agora num panorama internacional, o texto do Harold Bloom, Shakespeare, A Invenção do Humano. É um texto muito interessante, em que o Bloom conclui que muito do que nós consideramos e que nós identificamos como ser humano, na verdade, foi criado ou foi escrito pelo Shakespeare no século XVI. Essa ideia de invenção do humano é uma ideia um pouco exagerada, né? Ou seja, é uma ideia metafórica de que o Shakespeare inventou como um deus, né, os humanos, mas o que ele está dizendo é, isso que nós identificamos como humano está na obra daquele escritor lá, daquele dramaturgo, daquele poeta no século XVI. Ou seja, ele foi capaz, dentro de uma humanidade que se individualizava naquele momento, captar os valores e práticas e temores e medos e paixões e colocar isso dentro das suas peças, né? Então, olhando retrospectivamente, parece que os valores que nós consideramos humanos no século XX foram inventados pelo Shakespeare no século XVI, né? É claro que essa leitura, como vocês bem podem ver, coloca o Shakespeare na centralidade, isso é uma coisa muito forte na obra do Bloom, na centralidade do cânone ocidental. Uma outra leitura importante, essa também extraordinária e super difícil de ser feita, é a do Mimesis, do Erich Auerbach. O que é o Mimesis? Basicamente, ele acompanha a representação dos trabalhadores, das pessoas como nós, digamos. Ele acompanha isso ao longo da história e mostra como, em determinados momentos, essa representação era sempre cômica, e em determinado momento, ali pelo século XVIII, XIX, ela adquiriu uma seriedade que permitiu que essa representação adquirisse tons de realismo, mesmo concernentes a essa classe. Então ele começa lá na Odisseia, vai falar da Bíblia, e termina na Virginia Woolf, acompanhando a maneira como literariamente se representou essa classe social ao longo de uma série de clássicos da literatura universal. Percebam que nesse caso ele não está lendo uma obra, como o Cândido e o Schwartz, não está lendo um autor, como o Bloom, mas está lendo um jeito de representar uma determinada classe ao longo de livros, né? Então ele vai acompanhar diversas obras em que essa classe está sendo representada. Bom,
Por fim, eu queria indicar que justamente pelas características épicas, né, pela ambição épica do romance, a gente já conversou aqui nas primeiras aulas sobre o epos, né? O epos que seria o característico de determinada sociedade. Talvez o romance seja o gênero que mais se preste para que eu não contemple o seu sentido geral. Ou seja, quando se tem uma síntese sobre um livro, uma síntese sobre um romance especialmente, essa síntese é muito, muito mais rara do que uma leitura de recorte do romance. Ou seja, você está lendo um romance em casa e você se interessou por um aspecto do romance. Como esse aspecto do romance ele está muito longe da totalidade do romance, você pode dizer, eu não vou escrever sobre isso, eu não vou falar sobre isso, porque eu não estou falando sobre o romance de maneira geral. E o que eu estou dizendo aqui é o contrário, ou seja, justamente porque o romance é extenso, ele é muito livre para que você escolha uma seção, um recorte, para que você escolha um ângulo e analise esse ângulo, né? Em geral, as leituras de romance, inclusive a do Cândido, inclusive a do Schwartz, inclusive a do Bloom, elas acontecem a partir de acumulações. Ou seja, o Schwartz não foi o primeiro a ler o Machado de Assis. Teve a Ellen Caldwell, teve o Raimundo Fauro, teve o Zé Veríssimo, teve outros críticos e outros escritores que leram, ele leu todo mundo, acumulou e fez uma síntese, né? Então, a leitura parcial do romance é muito importante para a teoria da literatura, porque ela promove essa acumulação que de vez em quando acontece um salto para uma síntese e uma leitura geral do romance. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido bacana essa primeira aula de o que eu faço quando eu quero analisar um romance. Acesse os monitores, acesse o professor, reveja a aula quantas vezes você quiser, estamos aqui à disposição. Um grande abraço e até a próxima videoaula dessa semana. Tchau, tchau.